Bem-vindos ao canal Contos e Histórias. Prepare-se para uma jornada arrepiante pelas fazendas mais assombradas e misteriosas que você já ouviu falar. Vamos explorar histórias de terror que aconteceram em fazendas onde o silêncio da noite esconde segredos sombrios e maldições antigas. Desde espantalhos amaldiçoados até almas presas em fazendas abandonadas, cada conto vai te deixar com arrepios e o coração acelerado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. A Fazenda Moreira, outrora um símbolo de prosperidade e fartura, estava localizada no coração verdejante de Minas Gerais. Seus campos eram abundantes e a família que a possuía, os Moreira, era conhecida e respeitada em toda a região. A Sanjas Fazenda não só produzia uma vasta quantidade de alimentos, como também era um local de convivência e alegria. Tudo mudou quando um escravo, injustamente acusado de roubo e torturado até a morte, lançou sua maldição sobre a fazenda com seu último suspiro. Sua alma, tomada pela dor e injustiça, prometeu que a terra dos Moreira nunca mais conheceria a prosperidade. Ao longo dos anos, os sinais da maldição começaram a se manifestar. Os campos antes férteis secaram, as colheitas murcharam e o gado morreu sem explicação. O que era bonança tornou-se miséria. A família Moreira caiu na pobreza e os trabalhadores fugiram temendo pela própria sorte. Os rumores da maldição se espalharam pela região até que uma jovem chamada Juliana, conhecida por sua coragem e bondade, decidiu ajudar a quebrar o feitiço. Diziam que ela tinha um dom para lidar com o sobrenatural e que sua fé era inabalável. Juliana passou a viver na fazenda, determinada a descobrir a origem da maldição e trazer de volta a prosperidade. No entanto, a atmosfera na fazenda era opressiva e sombria. Durante a noite, Juliana ouvia sussurros e via sombras movendo-se pela casa. Uma noite, ela encontrou um velho livro de rituais escondido no porão, que pertencia ao escravo falecido. Nas páginas amareladas, havia instruções para quebrar a maldição, mas o ritual requeria um sacrifício. Juliana, desesperada para salvar a fazenda, seguiu as instruções e realizou o ritual. No momento em que proferiu as últimas palavras, a terra estremeceu e um vento frio percorreu a fazenda. Juliana foi tomada por uma força invisível e desapareceu sem deixar vestígios. A maldição, entretanto, não foi quebrada. Juliana havia falhado e sua alma ficou presa à fazenda, condenada a vagar eternamente. Desde então, ninguém mais se atreveu a se aproximar da Fazenda Moreira. A propriedade foi abandonada e a história de Juliana e da maldição tornou-se uma lenda sombria, passada de geração em geração. Os campos continuam estéreis e dizem que em noites de lua cheia pode-se ouvir os lamentos de Juliana, ainda tentando libertar a fazenda do tormento eterno. No coração das colinas de Minas Gerais havia uma fazenda esquecida pelo tempo e pela memória, conhecida apenas pelos moradores locais como a Fazenda Sombria. Diziam que ninguém ousava passar por lá após o anoitecer.
Antigamente, a fazenda pertencia à família Moreira, uma família próspera e respeitada. Mas, em uma noite de lua cheia, algo inexplicável aconteceu. Um silêncio mortal caiu sobre a fazenda e, ao amanhecer, a família Moreira havia desaparecido, deixando para trás uma fazenda abandonada e cheia de mistérios. Anos se passaram e a fazenda foi deixada para apodrecer. Os campos secaram e os animais fugiram. Os moradores locais começaram a contar histórias de gritos que se ouviam durante a noite e sombras que se moviam pelas janelas quebradas da casa grande. Certa vez, um grupo de amigos decidiu investigar o que realmente havia acontecido na fazenda. Eles eram jovens e cheios de coragem ou imprudência, armados com lanternas e um desejo insaciável por aventura. Decidiram passar a noite na velha casa grande. À medida que a noite avançava, os amigos começaram a ouvir ruídos estranhos, passos ecoando pelos corredores vazios e sussurros que vinham de todos os lados. Um dos amigos, Lucas, jurava que vira uma figura sombria no espelho, que desapareceu quando ele se virou. De repente, a porta principal se fechou com um estrondo e todos se viram presos na casa. Tentando manter a calma, o grupo decidiu explorar o sótão, onde diziam que a família Moreira realizava estranhas cerimônias. Lá, encontraram um diário velho e empoeirado. Nas páginas desbotadas, descobriram a verdade aterradora. A família Moreira havia se envolvido com magia negra, tentando conjurar espíritos para alcançar a imortalidade. No auge do ritual, algo deu terrivelmente errado, aprisionando suas almas na fazenda para toda a eternidade. Agora, os espíritos estavam tentando escapar, usando qualquer intruso como um meio de libertação. Desesperados, os amigos tentaram fugir, mas a casa parecia viva, trancando portas e apagando luzes. Um a um, foram desaparecendo, até que restou apenas Lucas. Ele, com o diário em mãos, correu para o porão, onde encontrou um altar estranho. Com um último esforço, recitou uma prece de exorcismo que encontrou no diário. A casa estremeceu e as almas aprisionadas foram libertadas em um turbilhão de luzes e gritos. Quando os moradores locais encontraram Lucas na manhã seguinte, ele estava desmaiado, mas vivo. A fazenda, finalmente, estava em paz. Nunca mais ninguém se atreveu a se aproximar da fazenda sombria. O diário e suas histórias assombradas se perderam no tempo, mas a lenda da família Moreira e de seus espíritos inquietos ainda vive nos sussurros dos ventos que atravessam as colinas. Na região rural de Minas Gerais havia uma fazenda antiga, conhecida como Fazenda do Espantalho. Era uma propriedade vasta, mas havia algo de estranho no ar. No meio do campo se erguia um espantalho que parecia vigiar tudo com seus olhos, vazios e costurados. Os moradores locais evitavam passar por ali, pois acreditavam que o espantalho guardava uma terrível maldição. Décadas atrás, a fazenda pertencia a uma família rica e influente. O filho mais novo, chamado Rafael, era um jovem bonito e generoso que se apaixonou por uma camponesa humilde chamada Clara. O amor entre eles floresceu, mas o pai de Rafael, um homem severo e arrogante, desaprovava essa união. Certo dia, o pai,
de Rafael descobriu o romance secreto e, tomado pela ira, ordenou que Clara fosse embora para sempre. No entanto, antes que pudesse partir, ela lançou uma maldição sobre a fazenda, jurando que Rafael sofreria eternamente por causa da crueldade de seu pai. Naquela noite, uma tempestade descomunal caiu sobre a fazenda. Relâmpagos iluminavam o céu e os ventos uivavam com fúria. Quando a tempestade finalmente cessou, Rafael havia desaparecido. No lugar onde ele costumava caminhar pelo campo, encontraram um espantalho horripilante, vestido com as roupas de Rafael e com olhos que pareciam cheios de dor e tristeza. Os campos, que antes eram abundantes, começaram a murchar. O gado adoeceu e os moradores passaram a evitar a fazenda, temendo a maldição. Diziam que nas noites de lua cheia se podia ouvir o choro do espantalho e ver suas lágrimas de sangue escorrendo por seu rosto costurado. Vários tentaram destruir o espantalho, mas todos falharam. Um fazendeiro destemido, chamado João, decidiu tentar quebrar a maldição. Ele acreditava que só havia uma maneira: encontrar Clara e convencê-la a retirar a maldição. Após uma longa busca, João a encontrou vivendo em uma cabana na floresta. Clara, agora velha e arrependida, concordou em ajudar. Eles voltaram à fazenda e Clara realizou um ritual para libertar Rafael. Ao entoar as palavras finais, o espantalho começou a se desintegrar e, em meio ao pó, surgiu a figura de Rafael, agradecendo com um sorriso triste antes de desaparecer. A maldição foi finalmente quebrada, mas a fazenda nunca recuperou sua antiga glória. Ela foi deixada para apodrecer e a história de Rafael e Clara tornou-se uma lenda, passada de geração em geração, como um lembrete das consequências do ódio e da intolerância. Você sobreviveu a mais um capítulo de Histórias Belas, Fazendas Assombradas. Mas lembre-se, o verdadeiro terror pode estar mais perto do que você imagina. As sombras da noite escondem segredos antigos e maldições que esperam para serem reveladas. Se você gostou de viajar conosco por estes contos sombrios, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Assim você garante que continuará acompanhando nossas histórias de arrepiar a alma e desenterrando os mistérios mais profundos.